era uma pessoa muito cara ao Dom Pedro II, por quê? Porque concretizou um plano de governo que era quase que um sonho do imperador, que era chamado a conciliação. O gabinete da conciliação, gabinete a gente chama de gabinete, é justamente o Conselho de Ministros chefiado por esse presidente do Conselho, chamamos de gabinete, né? O governo de gabinete não tinha um governo parlamentarista. O Brasil não era exatamente um parlamentarismo, isso a gente vai deixar para outro vídeo, mas o que a gente tem que entender agora é esse gabinete da conciliação, que durou de 1853 a 1856, foi um grande momento da política brasileira, porque, como o próprio nome diz, conciliação, ele formou um governo que tinha conservadores, liderados por esse presidente do Conselho, foi um grande estadista, chamado Honório Hermeto Carneiro Leão, o famoso Marquês do Paraná, um grande político, que eu chamo de Carneiro Leão porque me parece mais divertido, mas Honório Hermeto Carneiro Leão, um grande homem porque era do Partido Conservador, se aliou a liberais que estavam dispostos a levar a cabo reformas e leis em comum, que eles concordavam. Um grande exemplo é a lei eleitoral, de 1855, da qual a gente vai falar daqui a pouco, mas ele conseguiu juntar alguns liberais e alguns conservadores nesse movimento conciliatório, que era o sonho do Dom Pedro II, que não suportava aquelas facções, quase facções políticas, o exclusivismo partidário que predominava entre liberais e conservadores, que eram os dois partidos principais do Império. E chegou um momento, no começo dos anos 50, que uma parte dos políticos meio que desistiu desse radicalismo para se encontrar em determinadas pautas e trabalhar junto por elas. E o Honório Hermeto Carneiro Leão foi levando no parlamento essa ideia, articulando esse movimento, e o Dom Pedro II reconhecendo, né, e o resto do parlamento também reconhecendo a importância desse movimento, aderindo em grande parte a esse movimento, fez com que ele fosse o escolhido pelo Dom Pedro II para ser o chefe do gabinete de ministros a partir de 1853. E a partir de então, quer dizer, a própria escolha de uma pessoa para ser presidente do Conselho de Ministros, de certa maneira, já indica que ele era um estadista considerado, porque ele havia de se destacar frente ao imperador para ser escolhido o presidente do Conselho e, de certa forma, tinha que se destacar, ou pelo menos convencer o parlamento, principalmente a Câmara dos Deputados, de que ele poderia realmente levar a cabo o que ele pretendia, e que a Câmara deveria concordar com isso, porque a Câmara era algo bem difícil de se lidar. A gente vai ver em outros vídeos também que o sistema político do Império era bem complexo e a Câmara dos Deputados tinha, sim, importância, apesar do que muitos dizem. Então, para você chegar lá e se manter lá, naquela circunstância, tinha que ser alguém realmente com, digamos assim, um faro político, uma vocação de estadista. Mas ainda assim, não só ele foi escolhido, não só ele ficou 3 anos, o Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês de Paraná, como ele conseguiu realmente levar a cabo leis importantes. E dentre elas a Lei Eleitoral de 1855, que é uma lei, uma das muitas leis eleitorais que foram aprovadas e discutidas no período do Segundo Reinado, justamente porque as eleições no Império foram uma questão. Não é só hoje que a gente olha para aquela época e fala fraude eleitoral, porque as pessoas não votavam, tinha fraude, as pessoas compravam o voto do outro, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece, que realmente acontecia, não só no Brasil, acontecia em todos os lugares naquela época, mas que muita gente já disse que o Império não funcionava, o sistema político era falso porque as eleições eram fraudadas, né, e controladas, votos de cabresto e tudo mais. O fato é que a discussão era muito grande, porque o sistema político queria encontrar uma solução para melhorar a questão da representatividade. E o Honório Hermeto Carneiro Leão se uniu a liberais, ele era um conservador, porque ele era a favor do voto do que hoje nós chamaríamos de voto distrital. Voto distrital, na verdade, nada mais era naquela época do que a lei de círculos. Eles chamavam de círculos, não de distrito. Que você dividia o país inteiro em círculos e cada círculo elegia o seu deputado. Então era como se fosse um voto distrital, de certa maneira. Era uma demanda liberal, que ele, como conservador, assim como outros, aderiram e fizeram passar em 1855.
O que aconteceu depois com essa lei, como é que foi as eleições, é uma outra história. O fato é que essa lei foi aprovada. Ele mostrou que era possível uma política conciliatória, aprovou essa lei, que foi mais importante, e outras que exigiram uma certa conciliação, e o fim do seu governo foi marcado pela sua morte, o que torna o governo dele ainda mais importante, porque em nenhum momento ele foi questionado de forma relevante pela Câmara dos Deputados, também não desagradou Dom Pedro II, ele saiu do governo porque ele morreu. E ele morreu de um ataque cardíaco fulminante, foi uma surpresa para todos, Dom Pedro II sentiu muito a morte dele, e acabou. Né? A gente pode dizer que a conciliação continuou, veio o então Marquês de Caxias, que depois virou Duque de Caxias, e outros governos conciliatórios, enfim, o futuro da política a gente fala em outros vídeos, mas a conciliação perdeu muito com a morte do Honório Alimento Carneiro Leão, o que demonstra ainda mais que ele tinha uma vocação, que ele era uma das poucas pessoas que podia colocar em prática essa política conciliatória e articular e trazer muitas pessoas importantes para o seu lado, de maneira que opostos em algumas coisas se combinassem e fizessem aquele governo exitoso. Para você ter uma ideia, o governo dele durou 3 anos, eu não sei agora a média, mas eu posso dizer para você que durante muitas décadas um gabinete durava 1 ano, quando muitas vezes durava menos de 1 ano, então 3 anos era um tempo razoável.